profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, todos encontraram? Leiamos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais um momento como esse que o Senhor nos dá o privilégio de podermos estarmos juntos como igreja, como corpo do Senhor, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer o nome, para que o Senhor fale conosco através da leitura da tua palavra, através da pregação da tua palavra, que o Senhor possa estar me usando, que o teu Espírito Santo possa estar falando através da pregação da tua palavra, através da exposição da Escritura, Pai. Que o teu Espírito Santo nos dê a iluminação da tua palavra, nos abra o entendimento, para que possamos compreender e sejamos edificados para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Como já foi divulgado nas redes sociais da igreja, hoje nós estaremos abrindo uma série de exposições que falam a respeito de avivamento. Muito se tem comentado nos últimos dias a respeito de avivamento por causa dos acontecidos que houveram numa faculdade nos Estados Unidos, e nós precisamos entender alguns aspectos a respeito do que é um verdadeiro avivamento, a respeito de um genuíno avivamento. Quando nós vamos ver esse texto do profeta Isaías, ele vai nos trazer algumas características de um genuíno avivamento. Isaías, meus irmãos, foi um dos profetas mais iminentes do Antigo Testamento, com um ministério que durou aproximadamente 60 anos, e ele profetizou durante o reinado de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O reinado de Uzias, que é o que foi marcado aqui quando Isaías teve essa visão, ele foi o mais próspero, um dos mais abençoados em Judá, depois de Salomão e depois de Davi. E aquelas bênçãos provenientes de um rei temente a Deus, que proporcionou à nação de Judá uma sensação de segurança, uma sensação de aprovação de Deus. Então, eles confortáveis naquela situação, eles passaram a viver de forma deliberada, passaram a viver sem o temor do Senhor. Então, quando nós vamos para a visão do capítulo 6 do profeta Isaías, alguns estudiosos, alguns comentaristas sugerem que provavelmente foi um erro de compilação,
de que o livro ele não foi montado na ordem cronológica correta, porque eles entendem que a visão e o chamado de Deus geralmente começa bem no início do livro, e não é assim com o profeta Isaías. Então, os mais conservadores, eles vão entender que há um propósito deliberado dessa visão e desse chamamento de Isaías a partir do capítulo 6 e não nos 5 primeiros capítulos. Quando nós vamos ver a situação do povo de Judá, as evidências externas, elas apontavam para aquilo que hoje as pessoas fatalmente diriam que estava passando por um avivamento. Havia paz em Judá, o povo era abençoado por Deus, havia voz profética, haviam os cultos, haviam as festas, haviam as solenidades, mas quando nós vamos ler os 5 primeiros capítulos do profeta Isaías, nós vamos ver que Deus vai condenar a hipocrisia do povo, porque eles estavam vivendo de aparência. E isso vai ficar mais evidente no texto que nós acabamos de ler, que Isaías vai dizer que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. Então, para nós contextualizarmos do porquê que esse texto ele vai nos trazer alguns princípios a respeito de um genuíno avivamento, como eu falei no início, daquilo que ocorreu lá na universidade nos Estados Unidos, muitos cristãos têm demonstrado um certo ceticismo com a autenticidade daquele avivamento. Por outro lado, alguns têm argumentado que isso ocorre com uma frequência muito grande, mas só que não ganha notoriedade na mídia. Mas quando nós vamos avaliar aquilo que estava acontecendo, é aquilo que nós estamos praticando hoje, são elementos de culto. Leitura da palavra, pregação da palavra, louvor e oração. Os elementos essenciais de um culto. Aquilo que aconteceu lá foi baseado nestas coisas, não teve nenhuma estrela do meio gospel, não teve nada planejado, não teve nenhuma mídia, nenhum marketing em cima. Aquilo surgiu de uma forma espontânea. Eu não vou entrar no mérito da genuinidade daquele avivamento que foi tão alardeado na mídia, mas nos voltar para o texto, para entendermos alguns princípios que esse texto vai nos trazer. Então nós precisamos ter um certo equilíbrio quando vamos analisar a respeito de um avivamento. Nós não podemos ser incrédulos e limitar o agir de Deus, que Ele haja conforme nós pensamos ou imaginamos que dele deva agir, mas nós também não podemos ser ingênuos a ponto de banalizarmos o sagrado. E baseado nesse texto de Isaías, ele vai nos mostrar alguns princípios de um genuíno avivamento. E o primeiro está do verso 1 até o verso 4. O primeiro princípio de um genuíno avivamento é conhecer o Deus revelado nas Escrituras. Pode parecer meio óbvio, mas com os movimentos que nós temos visto em nossos dias, não é isso que nós contemplamos. Conhecer o Deus revelado nas Escrituras. Nós precisamos entender que o profeta ele recebia a revelação direta de Deus e muitas das vezes ele recebia a ordem para escrever aquilo que ele estava recebendo de revelação. Aquilo que ele recebia, aquilo que ele registrava era a palavra de Deus. Então, as pessoas, no anseio de conhecer mais de Deus, de ter uma experiência mais profunda com Deus, elas anseiam por algo sobrenatural, por algo extraordinário para conhecer a Deus, uma intimidade maior para conhecer a Deus. E muitas das vezes as pessoas que agem assim, elas negligenciam a autorrevelação de Deus, a Escritura. Então o profeta Isaías ele começa no verso 1, no ano da morte do rei Uzias. Ele vai determinar, ele vai usar um marco temporal de quando ele teve essa visão de Deus entronizado. Judá, meus irmãos, como eu falei, ele não tinha conhecido um rei como Uzias desde os tempos de Salomão e Davi. E quando Uzias ele morreu, trouxe insegurança, trouxe medo, trouxe incerteza, porque era um rei que um bom gestor, e era um rei também que tinha desenvolvido muito material bélico, então Judá gozava de uma certa segurança. A morte do rei Uzias, ela meio que coincide com a ascensão do império assírio, que ameaçava o povo de Judá. Então Deus queria mostrar ao povo de Judá de que a sua segurança, de que o seu cuidado, de que seu bem-estar, ele não estava em governantes humanos. Muitos estudiosos entram em discussão com relação à natureza dessa visão. Se ela foi uma visão estática, se ela foi uma visão real, se foi no templo terreno, se foi no templo celestial. As pessoas se apegam ao extraordinário, ao sobrenatural, mas elas se apegam a esses pormenores
que não são tão importantes quanto o propósito teológico da visão de Isaías, que era que o Senhor revelou a si mesmo. Deus, ele revelou a si mesmo. Então Deus, ele vai revelar-se a Isaías, e ele faz questão de que isso fique registrado para nós, alguns atributos a respeito do ser de Deus, para que nós entendamos quem é o Deus a quem nós cremos, quem é o Deus a quem nós servimos. Então o primeiro atributo que vai ficar destacado nisso é o atributo da soberania de Deus no verso 1. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Diante da morte de um grande líder militar, diante da crescente ameaça do Império Assírio, o povo ele poderia se sentir desamparado, inseguro, desprotegido. Mas Deus, ele tinha o propósito de fazer o povo confiar nele. É ele quem está sentado sobre o trono mais elevado. É ele quem é o Rei dos Reis. É ele quem é o Senhor dos Senhores. É ele quem reina sobre tudo e sobre todos. Deus, ele é soberano. Ele é o único exaltado. Então, os movimentos de avivamento dos nossos dias, eles ignoram esse fato. Eles pensam que podem fazer a agenda de Deus coincidir com a agenda das suas igrejas, com a agenda dos seus ministros, e eles começam a determinar quando Deus vai trazer o avivamento, como Deus vai trazer o avivamento, aonde Deus vai trazer o avivamento. Eles só esquecem de um pequeno detalhe. Deus, ele é soberano, ele age quando quer, como ele quer, aonde ele quer, usando quem ele bem entender, se for da sua vontade. Nós não podemos manipular um Deus soberano. E ele continua no verso 1. E as abas das suas vestes enchiam o templo. As longas vestes do Senhor enfatizam a sua realeza, a sua majestade. E a simbologia aqui, ela está centrada na pessoa do ser de Deus. Não há espaço, meus irmãos, para qualquer mérito humano, não há espaço para religiosidade vazia, não há espaço para metodologias de crescimento, não há espaço para avivamentos fabricados por ações ou por imaginação humana. As igrejas deixaram de ser cristocêntricas há um bom tempo, e hoje nós testemunhamos um movimento de igrejas cheias, de pessoas vazias, porque elas não conhecem o Deus a quem elas dizem servir. Elas não conhecem o Deus das Escrituras, elas adoram um Deus inventado pelas suas mentes, porque elas não conhecem a Escritura. Não tem como você conhecer a Deus sem conhecer através das Escrituras. É por isso que quando Jesus ele se revela a João no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, a respeito da igreja de Laodiceia, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Alguns até dizem que a porta do coração não tem nada a ver com isso, eu não vou entrar no mérito do texto, mas o que estava acontecendo na época é de que a igreja, Cristo não era mais o centro, a adoração já não era mais cristocêntrica, Cristo ele estava do lado de fora da congregação. E é isso que tem acontecido em muitas igrejas nos nossos dias, elas perderam a essência do Deus a quem elas adoram, elas perderam a essência do Cristo a quem elas dizem servir. O segundo atributo pelo qual Deus ele quer que ele seja conhecido e adorado diz respeito à sua santidade, está no verso 2. Ele diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Os serafins eram uma classe de anjos, literalmente quer dizer abrasadores. O que me chama a atenção é porque, segundo o costume do Oriente Próximo Antigo, os servos eles ficavam em pé enquanto o rei, enquanto o juiz, enquanto aquele que era investido de autoridade, ele permanecia sentado. Então ele usa esse contexto da época. Não é porque os serafins eram mais elevados do que o Senhor, mas o Senhor, pelo fato de estar sentado no trono, ele era mais importante do que os serafins. Então notem, meus irmãos, que o rei permanece sentado, os serafins estavam voando ao redor dele, era em honra à sua autoridade, em honra à sua santidade. Isso vai ficar explícito porque o cobrir os pés estava relacionado com a sua indignidade de estar na presença daquele rei. O cobrir o rosto estava relacionado com a sua indignidade de contemplar a face daquele que está sentado no trono. Mesmo esses seres que não pecaram, diante da glória, diante da santidade de Deus, eles cobrem os seus pés, eles cobrem os seus rostos, e eles se rendem em louvor e em adoração a Ele.
E o que me chama a atenção é porque uma marca distintiva desses movimentos avivalistas dos nossos dias, eles são caracterizados pela irreverência, pela falta de temor. E não é isso que nós vamos ver no texto aqui, com aqueles que estão gozando da presença de Deus, aqueles que podem contemplar a Deus face a face. Eles cobrem o seu rosto em reverência a Deus, eles cobrem os seus pés em reverência a Deus. Por isso, meus irmãos, é muito questionável esses movimentos que alegam ter uma intimidade mais profunda com Deus e agem com irreverência, agem com falta de temor, aqueles que alegam desfrutar de uma maior intimidade, de uma maior presença de Deus. Notem que os serafins, eles faziam isso, mas eles não ficavam parados, estáticos com relação a isso. No verso 3, ele continua: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Alguns comentaristas entendem que esses serafins estavam cantando uma espécie de antífona. Um canta uma parte, a outra canta outra parte, a outra... Tipo essa leitura alternada que nós fazemos. A antífona só que era cantada. Cantava uma parte, outro respondia, outro cantava e era mais interativo. A antífona. Então esse tríplice santo, essa que é chamado de triságio, essa tríplice repetição é uma forma usada no hebraico para uma forma mais forte de superlativo. Então, a ênfase do autor, meus irmãos, é de que não há nada, nem ninguém tão santo quanto o Senhor. Isso vai apontar para a unicidade de Deus. Não há ninguém semelhante ao nosso Deus, ele é totalmente santo. Então, esses movimentos carismáticos dos nossos dias, eles vão se apegar na sobrenaturalidade da revelação, nos dons, no extraordinário, mas eles vão negligenciar o aspecto cognitivo, o aspecto racional da revelação, da adoração. Notem que eles clamavam uns para os outros, eles se deleitavam juntamente diante da glória de Deus. O propósito da revelação é tornar Deus conhecido. A fé ela não está desassociada da razão. Quando Paulo ele vai dizer que eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Então notem que, embora a fé ela abarque o sobrenatural, a fé ela não é desassociada da razão. A fé ela não anula os aspectos racionais e cognitivos. Nós já vimos isso no texto de Romanos capítulo 12, onde Paulo vai dizer qual que é o nosso culto racional. O outro atributo pelo qual Deus quer ser conhecido pelo seu povo diz respeito à sua glória. Final do verso 3 ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Não somente o templo do Senhor, na qual as suas vestes cobrem todo o templo, mas toda a terra está cheia da sua glória. Notem que o templo é um lugar onde a glória de Deus ela é mais visível pelo seu povo. Então ele vai dizer aqui no verso 4 de como essa glória ela era manifestada. Ele diz aqui: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Enquanto os serafins voavam e cantavam ao redor do trono, cantando Santo, 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 diante da incomparável glória de Deus, o som das suas vozes abalaram os alicerces do templo. E aqui, meus irmãos, é uma clara referência ao templo, porque havia os incensários na qual era colocado incenso para queimar, e aquele incenso ele produzia uma fumaça que era uma simbologia da glória de Deus, da mesma forma como Deus manifestou a sua glória no Monte Sinai, onde diz que o monte fumegava. A coluna de fumaça era uma manifestação, era o que era chamado pelos teólogos de teofania, uma manifestação visível da glória de Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Deus quer mostrar para o seu povo que ele é um Deus glorioso. E o que me chama a atenção é quando João escreve o seu evangelho no capítulo 12, verso 41, fazendo uma leitura desse texto, João vai dizer o seguinte: isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. João ele atribui a visão de Isaías que ele estava vendo a pessoa bendita de Jesus Cristo. Qual aplicação nós podemos tirar disso, meus irmãos? Não há avivamento genuíno onde a palavra de Deus ela é negligenciada. Todo avivamento que é baseado em visões, em sonhos, em pseudoprofecias, mas não é baseado no conhecimento do Deus revelado nas Escrituras, ele não é um avivamento genuíno, porque o avivamento genuíno, Deus ele é conhecido. E como nós conhecemos a Deus, se não através da Escritura?
O segundo princípio que esse texto vai nos mostrar a respeito de características de um genuíno avivamento está do verso 5 até o verso 7, que é quebrantamento pelos pecados e busca de vida de santidade. Quebrantamento pelos pecados e vida de santidade. Olha só o que é que diz no verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Se vocês lerem os capítulos anteriores de Isaías, ele vai proferir muitos ais. Os ais da Bíblia eles são proferidos em sinal de juízo. Eles são muito abundantes no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no capítulo 5. Então nós vamos ver que Isaías ele vai proferir ais sobre si mesmo. Só para você ter uma ideia da degradação moral a qual o povo de Judá, os moradores de Jerusalém se encontravam, meus irmãos. Olha só como é que Isaías se refere a eles. Isaías, no capítulo 1, verso 10, se você puder acompanhar. Isaías, capítulo 1, verso 10, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. São essas analogias que Isaías usa para descrever a degradação moral e espiritual de Jerusalém, do povo de Judá. E olha só o que é que ele fala a respeito de si mesmo. Por que é que ele proferiu ais diante de si mesmo? Por que é que ele proferiu ais, juízo sobre si mesmo? No verso 5 ele responde: porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A ideia que ele está passando aqui é uma ideia de contradição, meus irmãos, de que aquilo que se professa crer não é aquilo que se vive. Nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, ele vai condenar a hipocrisia da adoração dos moradores de Jerusalém. Mas quando ele se vê diante da revelação de Deus, quando ele compreende quem Deus é e quem ele é, ele vai reconhecer a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade. Então ele vai proferir juízos contra si mesmo, porque o entendimento era de que ninguém poderia ver a Deus e permanecer vivo. A adoração em Jerusalém, a adoração no templo, ela havia se degenerado a tal ponto de Deus considerar a adoração do povo uma adoração abominável. Veja só o que é que ele diz em Isaías capítulo 1, verso 1 e verso 13. Quem puder acompanhar, quem não puder eu vou ler aqui. Isaías capítulo 1, verso 13 e verso 14. Diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. O problema do povo não era falta de culto, não era falta de festividade, não era falta de oferta, não era falta de sacrifícios, mas o problema do povo de Judá era o mesmo que nós enfrentamos nos nossos dias, era uma religiosidade desprovida de vida, era a hipocrisia dos ajuntamentos solenes sem abandonar os nossos pecados de estimação. Deus abomina esse tipo de adoração. Qual a aplicação que nós tiramos disso, meus irmãos? No que diz respeito a avivamentos, pode ter muita gente, pode dizer que houve o mover do Espírito Santo, mas se continuar nos seus pecados, não é possível haver avivamento sem que haja abandono do pecado. É questionável quando nós vemos a divulgação desses movimentos de avivamento, desse grande mover do Espírito Santo, das pessoas chorando e se quebrantando, e quando nós vamos ver as comunidades que dizem ter passado por esses avivamentos, elas continuam nas mesmas práticas que sempre tiveram. As pessoas continuam nos mesmos pecados, não há transformação, não há mudança de vida. Se o evangelho que nós ouvimos não é o evangelho que nos muda, que nos faz nos arrepender dos nossos pecados, que nos faz ser novas criaturas, nós não ouvimos o verdadeiro evangelho. A consequência disso é uma busca por santidade, que ele vai explicitar no verso 6. Ele diz assim: então, um dos serafins voou para mim, trazendo nas mãos uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Notem que Isaías ele não clamou por misericórdia, ele proferiu ais sobre si mesmo.
ele deve ter dado a sua causa como perdida, mas os serafins, eles são enviados a ele com brasas, provavelmente tiradas do altar do holocausto, pois ele precisava compreender que ele estava na presença do Senhor. Para ele permanecer na presença do Senhor, ele precisava ser purificado. Então a mensagem que tem atraído as multidões nos nossos dias é: venha para Jesus do jeito que você está. Isso é uma meia verdade, porque realmente nós devemos chamar as pessoas para vir como está, mas a palavra ela deve trazer transformação. Você não pode permanecer na presença do Senhor da forma como você está. É questionável essas pessoas que dizem aceitar Jesus, que tem Jesus morando nos seus corações, mas eles continuam vivendo nas mesmas práticas de pecado que sempre viveram. Mas porque vão bater o ponto na igreja no final de semana, eles acham que já cumpriu a sua parte. Meus irmãos, nós precisamos ter os nossos pecados purificados no sangue de Cristo. Aqueles a quem o Espírito Santo chama, estes eles são transformados, eles são purificados no sangue de Cristo, eles vivem em novidade de vida, eles são feitos novas criaturas. E olha só como é que Deus agiu com o profeta Isaías no verso 7. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O que Deus queria ensinar ao profeta Isaías e nos ensinar também, meus irmãos, é de que a base do perdão, ela não está em nosso próprio mérito, mas ela está na graça de Deus. Notem que o profeta ele não buscou essa purificação, ela lhe foi dada. Não há esforço humano para a manifestação do perdão de Deus. E o próprio Isaías já havia testificado isso, quando nós lemos na Isaías capítulo 1, verso 18, ele diz assim, o Senhor: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Qual a aplicação que nós podemos tirar disso, meus irmãos? Não pode haver avivamento sem arrependimento. Não pode haver avivamento sem que as pessoas busquem viver em santidade de vida. Então nós não podemos ser céticos, achar que todo avivamento é falso, mas nós precisamos avaliar as evidências, as características, se aquele avivamento ele é genuinamente verdadeiro. Como que nós podemos analisar isso baseado nesses versículos que nós acabamos de expor? Se há arrependimento, se há perdão de pecados, se há mudança de vida, se há uma busca por santidade. Se nós não encontrarmos esses elementos, nós não podemos dizer que estamos testemunhando um avivamento. O terceiro princípio que esse texto ele vai nos mostrar, está no verso 8 ao verso 13, de que quando há um verdadeiro avivamento, meus irmãos, há um comprometimento missionário e uma confiança na soberania de Deus. Há um comprometimento missionário confiando na soberania de Deus. Olha só o que é que diz no verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos entender que nem a experiência espiritual, nem o conhecimento de Deus, eles possuem um fim em si mesmo. Mas o propósito desse conhecimento, o propósito dessa experiência, eles devem nos levar ao serviço do Senhor. Somente depois de ter os seus pecados perdoados é que ele é comissionado a pregar a boa nova. Por isso, meus irmãos, quando Deus nos chama para servi-lo, ele não está tentando suprir uma carência que ele tem. Ele não está tentando suprir uma deficiência que a igreja local tem. Mas quando Deus ele nos chama para servir, ele está nos dando um privilégio que muitas das vezes as pessoas não compreendem. Por que eu vou me envolver com o trabalho na igreja? Por que eu vou me envolver com o departamento infantil? Eu já estou tão atarefado. Por que eu vou me envolver no discipulado? Por que eu vou me envolver na pregação, no evangelismo? E muitas pessoas hoje têm vivido as suas vidas à parte da igreja, quando na verdade a sua vida deveria estar inserida dentro de um contexto de igreja. Isaías, mais na frente, ele vai entender o privilégio que lhe foi dado de pregar a mensagem do evangelho. Quando nós vamos ler lá no capítulo 52, verso 7 de Isaías, ele fala assim: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação,
que diz a Sião, o teu Deus reina. Ele diz que esses pés, eles são formosos, que aquilo ele via como uma dádiva de fazer Deus conhecido das nações. Então, os movimentos de avivamento moderno, eles possuem um fim em si mesmo. O intuito é convidar as pessoas para participarem dos seus eventos, para participarem dos seus congressos, a literalmente fazer volume. Mas, meus irmãos, quando nós vamos ver o chamado de Isaías, quando nós vamos analisar a grande comissão, nós somos exortados a irmos com o propósito de fazer Deus ser conhecido, com o propósito de fazer discípulos para o Senhor. Então as pessoas, elas esperam um chamado sobrenatural para fazer a obra de Deus, que espera que Deus apareça em sonhos para ela, que Deus envie um anjo para que ela possa se engajar na obra do Senhor, que receba algum tipo de profecia ou coisa extraordinária para poder se envolver na obra de Deus. Então as pessoas, elas esperam algo sobrenatural, algo extraordinário para poder cruzar o oceano e fazer o nome de Deus conhecido, quando na verdade para cumprir a missão, ela poderia simplesmente começar atravessando a rua. Então qual tem sido a nossa postura diante da obra do Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim, ou nós temos nos feito de surdos e omissos diante do privilégio que Deus nos dá de servi-lo? Como? Na congregação onde nós estamos. Qual a aplicação que nós tiramos disso, meus irmãos? Não há como haver uma igreja avivada sem estar engajada na obra do Senhor. Não há como ter uma igreja que se diz avivada, que ela não esteja inteirada, que ela não esteja engajada em fazer a obra de Deus. E aqui, no versículo 9 em diante, ele vai falar de um aspecto que provavelmente vai nos frustrar, humanamente falando, porque nós queremos ter resultado, nós queremos ter êxito, nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que nós empreendemos fazer, mas Deus, ele vai furar o balão do orgulho humano. Olha só o que é que ele fala no verso 9. Então disse ele, Deus falando para o profeta Isaías: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. O ouvir, no sentido bíblico, é literalmente reconhecer e agir. Mas a nação de Judá, ela estava tão obstinada em seus pecados, que mesmo vendo, que mesmo ouvindo, elas não dariam ouvidos à instrução do Senhor. E o profeta Isaías já havia deixado isso muito claro, lá no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E o que nós vamos ver quando nós observamos esses movimentos avivalistas dos nossos dias, meus irmãos, é que eles parecem não entender que o problema do homem é de morte espiritual. De nada adianta fazer pregações aos berros, de nada adianta colocar 2 horas de louvor emotivo, de nada adianta a quantidade de gente envolvida, de nada adianta as mega estruturas desses movimentos de avivamento dos nossos dias, pois o problema do homem natural é de que ele é cego, surdo, mudo e nécio para Deus. Somente pela pregação da palavra, somente pela ação do Espírito Santo, é de que ele pode ter vida em Cristo, é de que ele pode compreender as coisas espirituais de Deus e servir a Deus. Não é através de persuasão humana, não é pela capacidade do pregador, não é pela sua eloquência, não é pelo seu poder de persuasão, não é pelo seu intelecto, não é pelo envolvimento da igreja, embora ela deva se envolver, mas é a palavra de Deus agindo, é o Espírito Santo de Deus agindo mediante a pregação da palavra. E o profeta Isaías, mais na frente, ele vai entender a respeito disso, quando ele fala lá em Isaías capítulo 55, verso 11, ele vai dizer: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. O chamado de Isaías parece um pouco tanto contraditório, né? Deus fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí, ó Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele todo empolgado, envia-me a mim. E Deus fala: vai e diz a esse povo.
Ouvi e não entendei, vede e não compreendei. O que Deus está dizendo para Isaías, olha, você literalmente vai pregar em vão. As pessoas não vão dar ouvido à sua pregação, elas não vão se converter com a sua pregação. Isso, humanamente falando, seria algo desestimulante, meu Senhor, meus irmãos. Mas nós precisamos entender de que nós não compreendemos o propósito de Deus. De que Deus ele age como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, usando quem Ele quer, no tempo que Ele determinar. A nós cabe fazer aquilo que Deus determinou que nós façamos. Por isso, esses movimentos avivalistas, eles vão pecar nesse quesito. Eles acham que podem convencer o homem a se converter. E eles falham miseravelmente nisso, porque o máximo que eles vão conseguir produzir são religiosos desprovidos de vida. No verso 10, ele continua um pouco a respeito da missão do profeta Isaías. O que é que vai acontecer? Deus vai dizer para ele, olha, vai para esse povo, eles vão ouvir e não vão te dar ouvidos, eles vão ver e não vão querer entender. E olha só o que é que ele diz no verso 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a crer, a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. As faculdades da percepção, das quais eles poderiam obter resposta, os olhos, o ouvido e o coração, o entendimento, eles não seriam quebrantados pela pregação de Isaías, pelo contrário, eles seriam endurecidos pelo próprio Deus em juízo, porque eles não aceitaram a palavra do Senhor, eles não aceitaram a instrução de Deus. Então o próprio Deus vai endurecer o coração, vai fechar os ouvidos, vai fechar os seus olhos, com que propósito? Para que eles não se convertam e sejam salvos. Parece algo contraditório. Deus manda o profeta pregar e o próprio Deus endurece o coração, fecha os ouvidos, tapa os olhos do povo para que o povo não se converta e seja salvo. Meus irmãos, aquilo já era juízo de Deus. Aquilo já era juízo de Deus. Eles já haviam rejeitado o Senhor, eles já haviam rejeitado a sua palavra, eles não quiseram voltar-se ao Senhor. E o que é que aconteceu com a nação de Judá? Eles foram punidos com a destruição de Jerusalém e com o cativeiro babilônico. Então a igreja precisa entender de que o sucesso da mensagem ela não depende da capacidade intelectual, ela não depende do poder de persuasão daquele que prega, mas unicamente de Deus. Quando nós vamos ver no Antigo Testamento, Deus manda Jonas pregar em Nínive, uma jornada que deveria durar 3 dias, Jonas faz em 1 dia. E uma cidade inteira se converte com aquela pregação de má vontade de Jonas. Quando nós vamos ver para Noé, Noé é chamado no Novo Testamento de um pregador da justiça, que passou 100 anos pregando a mensagem do Senhor. Somente a sua família foi salva. Então notem que o sucesso ele não depende daquele que prega. Porque Jonas não queria que o povo de Nínive fosse salvo, mas foi. Deus cumpriu o seu propósito. Noé pregou para a sua geração por 100 anos, somente a família dele sobreviveu. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para sermos bem-sucedidos ministerialmente falando, mas nós fomos chamados para sermos fiéis. Fomos chamados para sermos fiéis. Qual a aplicação desse conceito? Não é possível haver avivamento sem que o evangelho ele seja pregado em sua integridade, pois Deus ele vai agir como quer, quando Ele quer, usando quem Ele quer, da forma que Ele bem entender. Deus, Ele não se dobra aos caprichos humanos. Deus, Ele não tem comprometimento com a minha palavra, com aquilo que eu prometo. Deus tem comprometimento e Ele zela para cumprir a sua palavra, não a minha palavra. E é isso que nós temos visto nesses movimentos de avivamento dos nossos dias. Venha para o avivamento no dia tal, no ginásio tal, com o pregador fulano de tal, e vai haver um derramamento do Espírito Santo, e dons serão... Quem que garante isso? E se não for da vontade de Deus que isso aconteça? Deus ele vai cumprir a palavra daquele homem ou Deus vai cumprir a sua própria palavra? Nós devemos questionar as pessoas que alegam ter esse tipo de autoridade para determinar como Deus ele deve agir. E a indagação de Isaías certamente seria a nossa também, meus irmãos. Olha só o que é que ele fala no versículo 11. Então disse eu,
Até quando, Senhor? Até quando ele vai continuar pregando para o vento? Até quando a sua pregação não vai produzir frutos? Deus responde a Isaías aqui, ó. Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. O povo precisava entender que eles estavam sendo destruídos, não é porque os deuses das outras nações eram mais poderosos do que o Senhor e Deus não poderia fazer nada, pelo contrário, é o próprio soberano quem está trazendo a calamidade sobre o povo de Israel, a destruição, o cativeiro. O Senhor vai falar para Isaías que o seu ministério, humanamente falando, seria um ministério fracassado. Ele pregaria e as pessoas não se arrependeriam. Ele falaria e as pessoas não dariam ouvidos. Os corações não seriam quebrantados, pelo contrário, seriam endurecidos. O que Deus está tratando com Isaías e também está tratando conosco hoje, meus irmãos. Isaías ele não precisava da aceitabilidade do povo. Isaías ele não precisava se importar em ser relevante para a sua geração. Mas Isaías deveria pregar todo o conselho de Deus. Isso me faz lembrar do episódio de Moisés, onde Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito. E Deus diz para Moisés: Moisés, vai a Faraó e diz que deixa o meu povo ir me adorar no deserto. Aí Deus fala para Moisés: mas eu endurecerei o coração de Faraó para que ele não deixe o povo ir. Parece um tanto contraditório, meus irmãos. Humanamente falando, talvez nós nem iríamos. Olha, eu não vou perder meu tempo não. Deus já está dizendo que o camarada não vai deixar ir. Eu não vou perder meu tempo pregando para os vizinhos aqui não, porque eu já sei que eles não vão se converter. Nós não somos chamados a converter ninguém, nós somos chamados a pregar o evangelho com fidelidade. Verso 12 ele prossegue: e o Senhor afaste dela o homem, e no meio da terra seja grande o desamparo. Aqui nós precisamos entender o contexto pactual, o contexto de aliança, porque quando nós vamos lá em Deuteronômio 28, 29 e 30 também, Deus, na aliança com o povo, ele vai determinar quais eram as bênçãos decorrentes do pacto e quais eram as maldições decorrentes daquele pacto. Então aqui Deus está dizendo para o povo que aquelas maldições prescritas na sua lei, elas sobreviriam ao povo porque eles não se arrependeram. Então, meus irmãos, a pregação de Isaías, ela cumpriu o seu propósito. O povo foi punido, a cidade foi destruída e ainda assim Deus preservou alguns. A pregação de Isaías, ela não foi em vão. Ela cumpriu o seu propósito, ela trouxe juízo a quem Deus queria que fosse trazido o juízo. E olha só o que Deus ainda fala a Isaías no verso 13. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. O profeta ele vai usar a analogia de árvores muito conhecidas da região para fazer uma ilustração, uma comparação de uma floresta devastada, que mesmo ela possa ser derribada, mesmo as suas árvores sendo cortadas rente à raiz, quando elas aparentemente elas mostram estar totalmente destruídas, aquelas árvores, as raízes ainda estão fincadas, elas ainda são capazes de produzir novos brotos, elas são capazes de produzir novos rebentos, elas são capazes de produzir aqueles brotos, que aqueles rebentos eles se tornem tão grandes e tão imponentes quanto as árvores que as originou. O que Deus está ensinando aqui é de que a desolação não é o fim. Deus ele reina sobre a calamidade, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso os avivamentos modernos eles falham nesse aspecto, porque eles são focados em um crescimento numérico. Podem observar as igrejas que aderiram a algum movimento de crescimento de igreja. Elas são focadas em um crescimento numérico. E para isso eles vão usar de metodologias humanas, como se eles pudessem de alguma forma dar uma ajuda para Deus cumprir o seu propósito. Mas eles não entendem que esse inchaço não é um crescimento, ele não é uma bênção, ele não é uma espécie de aprovação da parte de Deus, meus irmãos. Eles se esquecem que Deus ele não está impressionado com multidão. Deus ele vai ser glorificado de uma forma ou de outra. Quando nós vamos ler o relato lá de Gideão,
que Gideão separa um número bem grande de exército para ir contra os midianitas, e Deus ele vai dar instruções para Gideão, e quando nós vamos ver no final da história, fica um exércitozinho bem pequeno. Deus ele não está impressionado com multidão de homens. Deus ele quer de nós fidelidade. E Deus ele vai ser glorificado quando o evangelho ele é pregado com fidelidade, meus irmãos. Quer sejam naqueles que se arrependam e que se voltem para Deus, quer sejam naqueles que rejeitam a sua vontade deliberadamente. Paulo, quando escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 2, verso 15, ele fala o seguinte com esse entendimento: porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Qual a aplicação que tiramos disso? Nós devemos continuar fiéis na pregação do Evangelho, mesmo que nenhuma alma se converta com a nossa mensagem. Será que nós permaneceríamos fiel, pregando da forma que nós estamos pregando, crendo da forma que nós estamos crendo, mesmo que nenhuma alma se converta com essa mensagem, que ao invés da igreja ela crescer numericamente, ela diminua, porque historicamente é isso que acontece. Será que nós permaneceremos fiéis na pregação dessa mensagem? E para concluir, meus irmãos, eu quero trazer 3 aplicações a respeito de tudo isso que foi falado, de que foi exposto nas Escrituras hoje. A primeira conclusão que nós tiramos desse texto é de que o avivamento moderno ele não tem produzido conhecimento de Deus porque ele é focado no emocionalismo, ele é focado em uma pseudo-intimidade. As pessoas elas precisam sentir alguma coisa para dizerem que foram avivadas espiritualmente. Como elas alegam, elas precisam sentir Deus, ao invés de procurar conhecer Deus. Como que nós conhecemos a Deus? Através da sua revelação, de como ele quis se revelar a nós na sua palavra. A segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto, meus irmãos, que todo avivamento que não produz fruto de arrependimento, todo avivamento que não produz vidas santas, eles devem ser rejeitados porque eles não provêm de Deus, eles provêm de metodologias humanas. Um genuíno avivamento ele produz quebrantamento pelo pecado. Um genuíno avivamento ele produz arrependimento. Um genuíno avivamento ele vai produzir naqueles que foram impactados por aquele avivamento, ele produz santidade. Se nós não encontrarmos essas coisas nesses ditos movimentos de avivamento, ele não é um avivamento genuíno. Ele, na melhor das hipóteses, ele produziu mais um religioso. A terceira e última aplicação que nós podemos tirar desse texto, meus irmãos, é de que uma igreja que foi avivada, ela entende que ela é instrumento de Deus para alcançar os eleitos. Uma igreja que foi avivada, ela entende que ela é um instrumento de Deus para alcançar os eleitos. Ela não vai ficar acomodada dentro das suas 4 paredes, esperando que Deus envie os eleitos até aqui, mas ela vai até onde os eleitos estão. Nós sabemos quem são os eleitos? Não. Então nós devemos pregar para todo mundo. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, uma igreja que foi avivada, ela entende que ela é instrumento de Deus para alcançar os eleitos de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos porque o Senhor se revelou a nós, Pai. Porque o Senhor tem levantado homens que têm sido tementes ao Senhor nessa congregação. Porque o Senhor tem levantado homens que têm pregado o seu evangelho com fidelidade. Nós te damos graças porque o teu Espírito Santo tem agido no meio do nosso povo. Nós te damos graças porque o teu Espírito Santo tem dado dons ao seu povo, tem habilitado o seu povo. Que eles possam entender, Pai, de que esse chamado, ele não é para suprir uma necessidade do Senhor, ele não é para suprir uma necessidade da nossa igreja, mas o Senhor está dando o privilégio de nós servirmos a Ti, Pai. Que nós possamos compreender o privilégio e a grandeza de servirmos ao Senhor, de nós nos regozijarmos como os serafins na presença do Senhor, te louvando, rejubilando, interagindo entre si, numa adoração comunitária, porque eles entendem, eles veem a grandiosidade de quem o Senhor é. E muitas das vezes isso tem faltado em nossa compreensão de quem o Senhor é, Pai. Um Deus todo-poderoso, um Deus
de cuja presença fogem os céus e a terra, um Deus que é totalmente santo, que não há ninguém igual ao Senhor. E nós temos o privilégio de servirmos ao Senhor, e nos foi dado o privilégio de chamarmos de Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser praticantes da Tua palavra, como diz o apóstolo Tiago, Pai. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.